Fala pessoal, bom dia. Aqui quem fala é o professor Vinícius. Primeiro, lavem as mãos, muito cuidado nesse momento agora que nós estamos vivendo, mas iremos sobreviver se Deus quiser. Bom, a missão de hoje é muito simples. A gente vai falar um pouquinho sobre o que tem no capítulo 5, principalmente sobre dois conflitos que a gente viveu no Brasil durante a Primeira República. Vale lembrar que a gente está falando de um processo de transição que começou no ano de 1889 com o golpe da República no Brasil. Golpe porque estava fora da lei, dos padrões, houve pouca participação popular e, na verdade, a gente coloca em prática um novo sistema, mantendo as velhas estruturas. A gente tem uma concentração de terras muito grande na mão dos grandes latifundiários do Brasil. A gente sempre teve esse tipo de concentração de terra. A gente tem ainda uma população pobre e analfabeta, extremamente pobre, extremamente analfabeta, e com os direitos políticos limitados, né? Essa população ela vai gerar uma série de conflitos. Esses conflitos vão acontecer tanto na cidade, como por exemplo a revolta da vacina, mas também vão acontecer no campo. Hoje a gente vai falar de conflitos específicos do campo. Além disso, existe um fenômeno que acontece no Brasil chamado de messianismo. Esse messianismo ele surge justamente por conta dessa população sem nenhum tipo de instrução, carente economicamente falando, uma população que de fato vai sofrer uma série de problemas e esses ícones messiânicos vão surgir como uma espécie de salvação dessa população. É importante você ter esses itens, né, principais na sua mente, porque a gente vai falar de dois momentos históricos no Brasil bem longe geograficamente falando, mas do ponto de vista conceitual são momentos muito próximos, né? Bom, a gente começa falando então pela Guerra dos Canudos. Se você olhar na tela aí, você vai ter a figura do Antônio Conselheiro, que vai ser a figura inicial dessa nossa história. O Antônio Conselheiro ele nasceu no ano de 1830, o Brasil já era um país independente, ele nasceu durante a monarquia. Ele nasceu lá no Ceará, na região do Ceará. O Antônio Conselheiro, ele, quando jovem, vai estudar para ser padre, não segue a carreira do padre, e ele vai, na verdade, trabalhar em de outras maneiras. Ele vai ser escrivão, vai ter comércio e vai ser professor. No ano de 1870, o Antônio Conselheiro ele se torna uma espécie de um peregrino. E ele sai pelo interior do Nordeste, falando sobre versículos bíblicos, conversando com as pessoas, dando conselhos, daí o apelido de Antônio Conselheiro. A figura do Antônio Conselheiro vai ser uma figura muito importante nesse interior do Nordeste, que não vai ter, por exemplo, a presença da Igreja Católica, uma vez que os padres não tinham a sua inserção dentro do interior, e ainda assim era uma população extremamente carente, extremamente beata. Então, todas as vezes que uma criança nascia, você precisava fazer o batismo. Todas as vezes que alguém morria, você precisava fazer a missa, você precisava fazer o velório. Até aí, a gente tem a figura do Antônio Conselheiro como esse sacerdote não oficial. Eu escolhi duas imagens aí que eu acho que são fundamentais. Essas duas imagens elas mostram, por exemplo, o Antônio Conselheiro do lado direito. Aí você está vendo o Antônio Conselheiro na capa de um cordel, e do lado esquerdo é uma caricatura do Antônio Conselheiro. E essa caricatura, o Antônio Conselheiro está falando não para a República. Por que essas duas imagens são fundamentais? A partir do ano de 1893, ele começa na região de Belo Monte, né, essa região que vocês estão vendo aqui, ó, que eu estou mostrando aqui para vocês, lá na região de Belo Monte, perto do Rio São Francisco, de Juazeiro,
né, mas especificamente uma região chamada Canudos, ele começa um agrupamento de pessoas que tem algumas características que são bem interessantes para a gente falar. A gente está no final do século XIX e ele começa uma espécie de terra coletiva. Nessa terra coletiva você tem uma divisão do trabalho muito bem estruturada. Nesta terra coletiva, os homens vão trabalhar principalmente na agricultura, vão trabalhar com a criação de animais, esses homens vão trabalhar com comércio. Essa divisão do trabalho ela segue com as mulheres fazendo tecelagem, confecção de roupas, sandálias, né, e redes. E é uma terra, um sistema que funciona da seguinte forma: você vive dentro dessa comunidade, mas ao mesmo tempo você presta um serviço para a própria comunidade. Se você for pensar nessa estrutura de Canudos, ele vai juntar uma série de pessoas que não tinham terras, de pessoas que estavam em dívida com os coronéis, de pessoas que estavam excluídas socialmente falando. Essas pessoas vão cada vez mais se juntar até a região de Canudos. Isso não vai agradar alguns grupos. Por exemplo, os coronéis da região vão ver a figura do Antônio Conselheiro como uma figura de competição, porque quem exercia o poder nessa região, é muito bom a gente lembrar isso, eram os coronéis. Então ele vai aparecer como uma figura que contesta o poder dos coronéis. Outro grupo que vai se sentir incomodado são as elites urbanas, de alguma maneira, por conta de que o Antônio Conselheiro chega com um discurso extremamente duro em relação a essas elites urbanas. E por último, eu acho que uma das principais figuras é a figura da própria Igreja Católica, que não reconhece no Antônio Conselheiro uma figura beata, uma figura sacerdotal dentro dessa concepção da Igreja Católica. A Igreja Católica ela tem uma dificuldade muito grande em reconhecer essas figuras que não são, como eu posso dizer, não são eleitas por Cristo, assim como a Igreja Católica entende. Vamos ver lá o que está acontecendo na Amazônia hoje e como a Igreja Católica se porta. Mas isso é coisa mais para frente, a gente conversa sobre isso. Então, esse grupo ele vai se opor a tudo isso e alguns anos depois começa um conflito que a gente vai dar o nome de Guerra de Canudos. Né? Esse conflito ele tem alguns momentos. Os 3 primeiros momentos era formado por soldados da região da Bahia, lembrando que o estado da Bahia era muito maior do que o estado que nós temos hoje, né? E são fracassados, uma vez que essas 3 expedições elas são derrotadas pelos cidadãos de Canudos. Né? Uma coisa que a gente tem que ressaltar é que esses cidadãos de Canudos eles tinham armas que eles compravam da elite da região. Eles tinham munição que eles compravam. Então não eram tão abandonados assim ou eram tão avessos. Havia ali dentro da própria região alguém que fornecia isso para eles. Bom, mas na terceira expedição, já vai ser no ano de 1897, então se você for pensar que eles começam em 1893, eles vão ficar ali até 1897, a República manda aproximadamente 80 mil soldados do exército. Esses 80 mil soldados eles vão cercar o acampamento de Canudos e eles vão matar aproximadamente 30 mil sertanejos, né, em 10 dias de conflito. Isso vai ser um dos maiores massacres que tem dentro da Primeira República. De alguma maneira, essas forças militares elas vão competir. Eu falei 80 mil, na verdade eu falei errado, são 8 mil, perdoe a minha ignorância. São 8 mil soldados, tá? Então essas forças militares elas vão colocar ali em posição e havia necessidade de uma resposta da República, porque um dos discursos mais fortes com relação
ao Antônio Conselheiro era que ele era um monarquista, né? Então, de alguma maneira, o Antônio Conselheiro representava uma oposição de ideias. Talvez hoje, com essa ideia de terras comunitárias, divisão do trabalho, ele não seria chamado de monarquista, mas isso também é outra história. Bom, vamos para a terceira e última parte da aula de hoje, que é o contestado. Olha só que interessante. O contestado, eu separei aqui para vocês 4 motivações. Primeiro, vamos destacar que o contestado vai acontecer anos depois, a Guerra do Contestado vai acontecer anos depois da Guerra de Canudos. Ele vai acontecer numa região totalmente diferente, mas ele vai ter a mesma característica messiânica, né? Contestado é chamado da Guerra Esquecida e tal. Mas vamos lá, essa região que vocês estão vendo ali entre Santa Catarina e o Paraná é uma região que estava em disputa, né? Uma região, daí o nome de contestado. É uma região que estava em disputa entre o estado do Paraná e o estado de Santa Catarina. Eles ainda estavam verificando quem ia ficar com aquela região. Então, por isso, insistentes lutas de posses com relação a essa região. É uma região de pobreza extrema. É uma região que, apesar de a gente estar no ano de 1912, existiam críticas severas ao sistema republicano e uma defesa da monarquia. Então, a região do sul do Brasil vai ser o palco desse conflito chamado de contestado. Bom, qual que vai ser o estopim? O estopim, na realidade, vai se dar a partir de 1914. Por quê? Porque o Demerval Peixoto, que era um general do exército, exército brasileiro, ele vai ser extremamente cruel, extremamente rude, e ele vai bombardear o acampamento desse grupo de revoltosos. E inclusive é uma história marcada que eles falam pavor por conta dos bombardeios constantes e pena, não é? Na época, o líder do contestado vai ser uma espécie de um monge, um cara chamado José Maria. Esse que vocês estão vendo aí no canto superior direito, também uma figura bem clássica aí desse movimento do contestado e uma figura que vai pregar o messianismo. Bom, mas por que do nada esse cara resolve bombardear essa região? Bom, eu não coloquei o trenzinho aí do nada. Esse trenzinho ele vai ser um símbolo porque as populações que viviam nessa região, uma região de Santa Maria, e aí eu vou voltar um pouquinho para você dar uma olhada, essa região aqui, ó, que a gente está falando, essas pessoas elas foram obrigadas pelo Supremo a saírem das suas casas, a saírem das suas terras, porque existia um processo de entrega dessas terras para a criação de uma linha férrea na região sul do Brasil. Essa linha férrea essa foi uma espécie de doação que o governo brasileiro fez a um mega empresário chamado Percival Facquar. Houve então uma série de revoltas e essas pessoas ficaram ali de alguma maneira amotinadas nessa região entre o estado de Santa Catarina e o estado do Paraná. Depois de 1914, ao invés de arrefecer e acabar com os conflitos, na verdade os conflitos eles vêm com uma maior violência e o exército brasileiro tenta, de certa forma, conter esses rebeldes. O que acontece é que os rebeldes da cidade de Santa Marina ficam ainda maiores, mais violentos e contra o governo brasileiro. Essas disputas por terra, elas vão girar em torno do curandeiro, do monge e do líder José Maria, por conta de que quando ele morre, as ideias dele são ainda mais difundidas. Havia um menininho de 11 anos de idade que disse que sonhava com ele e nos seus sonhos ele aparecia falando, por exemplo, de uma monarquia celestial. Ele falava que aquela guerra era uma guerra santa e que as pessoas que defendiam a região eram parte do exército encantado celestial.
Bom, de alguma maneira, esses caras vão sofrer os ataques do exército e em 1915 as principais lideranças ou elas se dispersam pelo interior ou elas são caçadas até a morte. Em alguns, depois eu vou deixar o texto para vocês darem uma olhada lá, em alguns registros dizem que esses caras eles eram assassinados sumariamente, mesmo quando eles se entregavam, né? Bom, 1916 vai acontecer a morte de um dos últimos líderes, né? São capturados aí, e aí junto a ele um total de 20 mil pessoas, entre homens, mulheres e crianças, são mortas nesse processo que a gente dá o nome de contestado. E aí você tem essas imagens, né? Essa imagem do canto superior direito é de um grupo que é favorável ao governo federal, tá? Aqui no canto superior direito, no canto inferior direito, você tem as tropas chegando ao Paraná e a captura do último líder do contestado em 1916. Esse vai ser um dos conflitos mais sangrentos e mais violentos do Brasil dentro dessa primeira república. Bom, pessoal, essa parte do vídeo eu acabo por aqui, é bem curto mesmo. Eu vou deixar para vocês o link depois na descrição do vídeo, mas já estou colocando aqui, do site do Senado, do portal do Senado. Lá tem uma reportagem completa quando a guerra de 2016, quando foi relembrado aí os 100 anos do fim da Guerra do Contestado, tá? Inclusive tem trechos dos depoimentos, tem mais fotos e tem um vídeo bacana lá para vocês darem uma olhada. Eu estou deixando também o link do canal Buenas Ideias, do Eduardo Bueno, muito bom. Ele vai falar sobre a Guerra de Canudos e aí ele vai trazer detalhes que talvez você possa ver. E uma opção para você ler em casa é a opção do Euclides da Cunha, Os Sertões. O Euclides da Cunha vai ter uma visão muito interessante com relação a esses conflitos, certo? Conhecer esses conflitos são fundamentais, é fundamental a gente conhecer todos esses conflitos, porque a gente tem uma ideia de um Brasil pacífico, de um Brasil ordeiro, de um Brasil cordial, e essas terras elas são manchadas de sangue, sangue de gente pobre, sangue de gente que luta por terra e sangue de gente que fica inconformada com o estado que vem se moldando a partir daí. Bom, é isso, eu paro por aqui. Espero que vocês estudem. Tem também uma lista de exercícios para vocês fazerem, mas é isso. Obrigado, valeu, até mais.